Bom dia, meus amados, graça e paz a todos nesta manhã. Quero então desejar a todos um bom dia, que a graça do nosso Deus esteja sendo derramada abundantemente em suas vidas. E nesta manhã então estaremos estudando no nosso texto de Isaías, capítulo 53, do versículo 1 ao versículo 12. E hoje nós vamos ver, através desse texto, o amor de Deus. Então convido a você a preparar o seu coração. Então vamos orar e vamos compreender um pouco mais sobre o amor de Deus em nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, queremos nesta manhã te suplicar a tua graça. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido maravilhoso, o Senhor tem derramado a sua graça em nossas vidas. O Senhor tem feito, Pai amado, coisas que são maravilhosas, Pai. Tem nos dado vida, tem nos dado saúde, tem nos dado sustento, proteção, perseverança, Pai amado. E nesse momento queremos te suplicar que o Senhor nos ajude na compreensão das Sagradas Escrituras, ao amor, Senhor Deus, e a obediência a ela. Nos abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus queridos, vamos então nesta manhã meditar no nosso texto em Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 1. Quero desejar aqui o bom dia a Nath Magalhães, se eu não me engano. Então que Deus abençoe, irmã Cláudia, irmã Zélia, Deus abençoe as suas vidas. Então Isaías capítulo 53, versículo 1 diz o seguinte: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e deles não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Então, meus amados, esse é o nosso texto. Aqui é uma profecia de Isaías falando sobre o sofrimento de Cristo, o amor de Cristo e o que ele iria sofrer por amor. Hoje, então, 23 de julho de 2020, o nosso versículo-chave está em Isaías 53, versículo 7
e diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, e como cordeiro foi levado ao matadouro. O tema do nosso devocional nesta manhã é o amor de Deus, e diz o seguinte: a palavra amor em nossos dias está bem desgastada. Muitos dizem amar hoje, mas amanhã já não amam mais. Que amor é esse que tem prazo de validade? A Bíblia diz que Deus nos ama com amor sem prazo de validade. Ele é eterno. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus não é somente de palavras, mas de atitude e ação. Ele mandou o seu único Filho, Jesus, como sacrifício na cruz em nosso lugar. Como um Deus amoroso e gracioso, Ele perdoa aqueles que confiam no seu sacrifício, oferecido através do seu Filho. Você pode perguntar: como é a natureza desse amor? A Bíblia responde: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos capítulo 5, versículo 8. Ele toma a iniciativa de nos amar. Não há prova maior de amor do que essa. Ninguém oferece seu filho em lugar de pessoas pecadoras, miseráveis e más. Bateram e machucaram Jesus. Colocaram a coroa de espinho em sua cabeça, mas ele não abriu a boca. Deus agiu de maneira diferente da que podíamos imaginar. Ele fez de nós os maiores beneficiados. Seu amor foi direcionado a nós. Deus fez tudo por amor. Apesar de não sermos merecedores, Ele nos ama e se importa conosco. Como devemos responder a Deus, que demonstra tanto amor a nós? Devemos crer nele, convidá-lo a ser nosso Senhor e Salvador, e viver e transmitir seu amor a cada pessoa. A oração do nosso autor é: Pai, obrigado pelo teu amor demonstrado por meio de Cristo Jesus. Seja sempre o Senhor da minha vida. Amém. Muito bem, texto que toca muito no nosso coração, porque realmente desenha, ilustra de forma muito clara o que é o amor. Como começa aqui o nosso autor, a palavra amor, e na verdade o amor está com a imagem totalmente distorcida, totalmente desprovida da verdade. O amor está corrompido na visão dos homens. As pessoas acham que amor é paixão. As pessoas acham que amor é sentimento que lhe dá prazer. As pessoas acham que amar deve ser algo que deve ser dado apenas a pessoas que nos fazem bem. E aí tem distorcido completamente a ideia do que é o amor. O amor é o que Cristo fez na cruz por mim e por você. O amor é algo que é espontâneo, é uma decisão. A pessoa decide amar a outra, mesmo a outra pessoa não lhe fazendo bem, mesmo aquela pessoa sendo o seu inimigo, mesmo aquela pessoa sendo má, você decide amar. Aqui então Deus mostra o seu amor, e então Ele manda o seu Filho, o Salvador Jesus Cristo, sofrer. Primeiro Ele vem a esse mundo como Rei do universo, Criador de todas as coisas. Ele começa então se esvaziando, assumindo forma de servo, assumindo a forma de homem, limitando assim a sua vida a essa estrutura humana. Então ele já prova o seu amor aí pelo fato dele vir a este mundo. Ele prova o seu amor na sua vida. Nasce numa manjedoura, em um estábulo, no meio de animais. Assim que completa pouco tempo de vida, já tem que fugir, porque está sendo procurado para ser morto. Passa toda a sua vida sendo perseguido, injuriado e caluniado.
Ele então é preso injustamente através de uma acusação falsa de um dos seus discípulos, que passou 3 anos com ele, convivendo com ele, sabendo que Jesus Cristo era o amor vivo neste mundo. É traído por seu discípulo, os demais o abandonam. Diante da cruz, ele pede então perdão àqueles que o maltrataram. Isso é amor. Isso é o verdadeiro amor. E como falhamos, muitas vezes dizemos que amamos o nosso cônjuge, mas na primeira discussão, no primeiro atrito, e às vezes atritos por motivos banais, jogamos na cara que aquela pessoa é. Ou então dizemos que o amor acabou e por isso precisamos nos separar. O amor jamais acaba. Paulo diz em Coríntios: o amor é eterno porque o amor é Deus. Ele é o amor. Nós só temos condição de amar porque Ele nos amou primeiro. Mas além de deixarmos de amar o cônjuge, às vezes deixamos de amar a igreja de Cristo. Quando eu falo da igreja, eu não estou falando do prédio, eu estou falando dos irmãos. Como temos facilidade de deixar de amar os nossos irmãos. Como temos facilidade de deixar de amar o nosso pastor, porque às vezes disse algo que não agradou o nosso ouvido. Porque às vezes pregou uma verdade bíblica e essa verdade ia contra o nosso pecado e aquilo nos ofende e por causa disso passamos a deixar de amar o pastor que está vivendo pela graça de Deus, buscando em amor fazer aquilo que a palavra de Deus ensina. Exortar, educar na justiça, para que todos sejam perfeitamente habilitados, maduros, aptos para servir ao Senhor. Amados, amar é de forma consciente sacrificar os seus desejos, sacrificar as suas emoções, sacrificar os seus bens, sacrificar a sua vida em favor do outro. E nós precisamos entender que esse outro, esse próximo, não é somente pessoas que amamos, que sentimos bem, mas a Bíblia diz que temos que amar até os nossos inimigos. Orarmos, bendizermos, fazermos o bem e não o mal. E como falhamos. Amar quem nos ama é muito fácil. É muito fácil amar aquelas pessoas que estão sempre nos elogiando, sempre concordando conosco, sempre dizendo aquilo que nos agrada. Mas a verdadeira prova de amor é demonstrada através daqueles que às vezes não simpatizamos muito, através daqueles que não concordam em tudo conosco, através daquele que nos diz a verdade, porque precisa ser dita, não é um bajulador, não é aquele que está só próximo a nós por interesse, mas que está ao nosso lado porque realmente nos ama. Amar é exortar, amar é dizer o erro, amar nem sempre é concordar, amar vai discordar às vezes. Por amor não posso concordar com todas as coisas. Por amor a Deus principalmente, nós temos que discordar do erro, do pecado. Então tudo isso é amor. E as pessoas confundem e dizem que não, o amor acabou. Não, fulaninho não me ama mais porque ele não está mais sendo como antes. Porque talvez agora ele esteja agindo com amor verdadeiro e você ainda não entendeu. Então, meus amados, o amor de Deus é maravilhoso. E porque Ele nos amou primeiro, nós temos condição de amar. A Bíblia diz isso. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós temos toda a condição de amarmos o nosso próximo, o nosso cônjuge e principalmente e também aqueles que são os nossos inimigos. Eu sei que é difícil, mas amar os inimigos não é chegar e dar um abraço, porque Judas foi com um abraço e um beijo no rosto, através de uma demonstração de amor, foi que ele o traiu.
Amar é quando eu ver aquela pessoa que sempre me prejudica, precisando de mim, e eu estou pronto para ajudá-lo. Amar o meu inimigo é orar pela salvação dele, é orar para que Deus derrame graça na vida dele e ele tenha um coração transformado e de inimigo ele passe a ser o meu irmão em Cristo. Isso é amar. É bem dizer e não maldizer, é dar bênção e não maldição. Então, amados, pensemos se realmente temos amado como Cristo nos amou. Quando nós vamos ver o texto de Isaías 53, nós vamos ver que ele sofreu, foi maltratado, humilhado, zombado, desprezado, crucificado e morto. E tudo isso ele fez por amor. Tudo isso, deixou tudo, sofreu tudo por pessoas que estavam zombando dele na cruz. Fez tudo isso por pessoas que estavam cuspindo e batendo no seu rosto. Ele fez isso por mim e por você. Ele me amou. E me amou de tal maneira, de tal forma, que não teria como ser expresso através de um quadro, através de uma pintura, através de um poema, ou através de palavras, ou de uma cena em uma tela de cinema. A expressão do amor teria que ser vivido. Então, Deus mostra o seu amor, o amor de tal maneira, não dá para se falar como era grande esse amor, um amor tal, que Cristo, o Filho de Deus, teve que vir a este mundo e morrer numa cruz. Essa foi a forma dele demonstrar o quanto ele me ama e o quanto ele te ama. Então, amados, isso é o amor. Qualquer coisa que não seja isso, não é amor. Pode ser paixão, pode ser desejo, pode ser um sentimento bom, pode ser alegria, mas não é amor. Amor é sacrifício. É eu deixar tudo aquilo que é meu, os meus direitos, as minhas vontades, os meus bens, deixar tudo isso de lado para fazer o bem àqueles que estão à minha volta. Então, meu amado e minha amada, está aqui conosco. Se você não consegue fazer isso, você não está amando ainda. Você pode estar fazendo caridade, fazendo qualquer coisa, mas não é amor. Amor é abnegação, é sacrifício e é decisão. Eu decido amar a minha esposa. Ela decide me amar, mesmo com as minhas falhas e com os meus erros. Ela me ama. Ela decide viver comigo, mesmo sabendo dos meus pecados, dos meus erros, mesmo não concordando com tudo. Ela diz: eu vou viver com você até que Cristo venha, ou até que um de nós dois então seja promovido à glória. Isso é amor. Eu vou amar o meu irmão enquanto estivermos juntos, enquanto estivermos no corpo de Cristo aqui servindo. Eu vou amar até Cristo levar a sua igreja, ou então até que Cristo me leve ou leve os meus irmãos. É assim que é amor. É isso que é amar. Então, meus amados, se você não tem amado, ainda assim, ore, porque você tem condição de amar. Você tem condição de amar o pior pecador, porque Cristo te amou. Ele te amou e por isso Ele te dá condição de amar. Ele lhe amou quando você era inimigo dele. Ele lhe amou com todos os seus pecados. E por causa do seu amor, Ele transforma a sua vida. É interessante às vezes notar que existem pessoas que são amadas. Estão lá sempre nos cercando, dizendo que nos ama, quando tudo está bem. Mas às vezes quando erramos, falhamos, cometemos um pecado, simplesmente as pessoas desaparecem, somem. Parece que não querem se identificar com um pecador que errou, mas que é amado por Deus. O que eu gosto de ouvir sempre na palavra de Deus, e sempre quando eu leio João 3,16, é maravilhoso e me dá um conforto grande, porque Jesus Cristo, Deus me amou quando eu era pecador.
quando eu estava longe, quando eu vivia desobediente descaradamente a Ele, quando eu odiava, quando eu não sentia alegria, quando o meu desejo era me distanciar mais dele, Ele me amou. E sabe o que é interessante? É que Ele me amou de tal maneira, todo o seu amor foi demonstrado na cruz. O amor sublime de Deus foi derramado na cruz e Ele me salvou. E Ele não me ama mais e nem me ama menos. Todo o seu amor foi demonstrado na cruz. O que Ele tinha de amor por mim foi dado na cruz. Então amanhã eu não preciso acordar com medo que Deus vai me amar menos do que hoje. Eu não preciso criar a expectativa de que Deus vai me amar mais amanhã se eu for mais bonzinho. Ele já me amou com toda a sua força. Todo o seu amor já foi dado a mim. E esse amor não muda. Esse amor é eterno, é perene. Ele me ama quando Ele me salvou. E Ele continua me amando com o mesmo amor hoje. Com as minhas falhas hoje, com os meus erros hoje, Ele continua me amando do mesmo jeito. Não altera o seu amor por mim. Ele não deixa de me amar. Ele nunca vai deixar de me amar. Então isso me dá paz, mesmo que às vezes as pessoas não me amem. Eu não fico triste se as pessoas deixarem de me amar, porque Deus me ama. Me ama de maneira completa e verdadeira. Então não preciso ficar preocupado se as pessoas deixarem de me amar. É isso que precisamos entender. Temos hoje pessoas sofrendo depressões. Porque não me ama, Jovens tirando sua vida porque um namoro de 15 dias, 2, 3 meses acabou. E aí tiram sua vida porque aquela pessoa não me ama mais. Deus me ama de forma completa, sublime. Preenche tudo aquilo que eu preciso. Me sustenta, me guarda, me protege, cuida, me preserva, me livra. Então o amor de Deus é suficiente na minha vida. Isso não quer dizer que eu não devo amar e também eu não preciso, eu não possa ser amado pelo meu irmão, pela minha esposa, pelos meus filhos. Mas eu preciso entender que o amor de Deus é que me preenche completamente. E por causa disso eu amo a minha família, os meus irmãos, os meus amigos. E inclusive eu tenho que amar os meus inimigos. Que Deus então nos abençoe, nos dando esse entendimento sobre o amor. Que você possa meditar como tem sido o seu amor para aqueles que estão à sua volta. Como é que você tem amado? Só para você entender de forma melhor o que é amar o inimigo, a passagem do bom samaritano é uma forma muito clara. Os judeus eram inimigos dos samaritanos, eles tinham uma rixa, eles não se gostavam, eles não se batiam. E naquela passagem Jesus vai mostrar que passa lá um fariseu, passa um escriba, sacerdote passa todo mundo das religiões, aqueles que deveriam amar porque conhecem as escrituras, e passa o samaritano que era inimigo do judeu, mas quem cuidou do judeu doente que foi assaltado e foi espancado, estava dado quase como morto na estrada, foi exatamente o inimigo, o samaritano. E o samaritano então vai e cuida, coloca aquele homem em uma hospedaria, paga todo o custo que fosse preciso para que aquele homem se recuperasse das suas enfermidades. Isso é amar o inimigo. É fazer para ele aquilo que você gostaria que fizesse com você quando você estivesse precisando. Então, meus amados, que Deus abençoe a sua vida, que nesta manhã o amor de Deus lhe constranja, possa permear o seu coração, você possa olhar para o seu cônjuge, olhar para os seus filhos, olhar para a sua família, para os seus amigos, para os seus irmãos em Cristo
e até para aqueles que lhe maltratam, e decidir hoje: Senhor, eu vou amar essas pessoas como o Senhor me ama. Eu vou fazer aquilo que agrada a Ti, eu vou fazer o bem, eu vou me sacrificar em detrimento do meu irmão, do meu amor, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus inimigos, por amor de Ti. Que Deus lhe dê esse desejo, que isso seja um objetivo da sua vida. Porque sabe, a palavra de Deus também diz em João, que nós seríamos reconhecidos como discípulos de Cristo, se nós demonstrássemos amor uns aos outros. Outra passagem que eu acho maravilhosa é essa. É porque muitas pessoas querem parecer com os discípulos de Cristo porque estão vestindo uma saia longa, porque não estão botando maquiagem, porque estão botando aí uma Bíblia debaixo do braço, porque estão presentes nas programações da igreja, hoje é nas lives da igreja, e aí acham que isso é o sinal de um discípulo de Cristo. E não amam o irmão, não tem amado a esposa, não tem amado o próximo, não amam os inimigos. E a Bíblia diz: os discípulos de Cristo seriam reconhecidos pelo amor que eles têm uns pelos outros. Eu acho que aqui dá para me passar a manhã toda falando, porque eu me lembrei de mais um aqui que mostra amor. Paulo, encarcerado, preso, algemado, em nenhum momento deseja a morte dos seus algozes, em nenhum momento ele deseja a morte da guarda pretoriana, em nenhum momento ele deseja a morte do carcereiro. Isso, muito pelo contrário. Paulo fica feliz, porque através das algemas ele conseguiu levar o evangelho para toda a guarda pretoriana. Ele conseguiu chegar inclusive para falar do amor de Deus àqueles que iriam dar a ele a sentença de morte. Ele teve a oportunidade de levar o evangelho àqueles que eram seus inimigos. Isso deixa muito claro aquela passagem que diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra nós mesmos, que somos imagem e semelhança de Cristo, mas a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. A nossa luta é espiritual, a nossa luta não é contra nós, a minha luta não é contra a minha esposa, não é contra os meus filhos, não é contra os meus irmãos em Cristo, e nem é contra os meus inimigos. A nossa luta é no âmbito espiritual. É os principados e potestades. E Paulo tinha isso tão claro que ele pregava o evangelho exatamente para aqueles que estavam lhe deixando preso, para aqueles que inclusive iriam tirar a sua vida. Isso é amor. Isso é amar. Os discípulos de Cristo seriam reconhecidos por causa disso. Então reveja o seu conceito de amor, veja se você tem amado de tal forma que as pessoas possam dizer: você por acaso é discípulo de Cristo? Você é um seguidor de Jesus Cristo? Você é um crente? Você é um salvo em Cristo? Que as pessoas não lhe identifiquem como um fariseu religioso que se veste, fala, tem os trejeitos gospel, mas que não tem amor, porque ainda não foi alvo do amor de Deus na sua vida. Que Deus lhe abençoe, que Deus nos abençoe, que a graça dele seja derramada abundantemente em nossas vidas. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai, obrigado pelo dia. Senhor, obrigado porque tua graça é maravilhosa, o teu amor é imenso, imensurável, não tem como medir o teu amor. Obrigado pelo teu amor por mim. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor me amou primeiro. Me dá a condição de amar, Senhor Deus. Me dá a condição de amar verdadeiramente aqueles que estão à minha volta. Perdoa os meus pecados, perdoa, Senhor Deus, as oportunidades que tenho de demonstrar o teu amor e o meu amor àqueles que estão à minha volta.
Nos abençoa, Senhor Deus, nos ajuda, nos dá compreensão do Teu amor, nos faz obediente em amar uns aos outros. Nos abençoa, Senhor Deus, durante esse dia, que possamos ter oportunidades de amar e usarmos, Senhor Deus, essa oportunidade para testemunharmos o Teu amor. Em nome de Jesus Cristo, que oro e agradeço. Amém, aleluia e amém. Meus amados, hoje à noite nós temos o nosso tempo de estudo de doutrina e também o nosso tempo de oração. Convido você a estar conosco nesta noite, às 19 horas, meditando assim na palavra de Deus. Eu aguardo então vocês e que Deus abençoe e que o amor de Deus lhe constranja para que você possa amar assim como Ele te amou. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço no coração de vocês e até às 19 horas, se Deus permitir.